Bom, vamos começar aqui então. É, Continuando o conteúdo do PET, né, e também de geometria analítica, o primeiro exercício do PET ele pede para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Então, para a gente calcular a distância de um ponto a uma reta, nós vamos usar essa fórmula aqui. Né? Deixa eu passar a página aqui para a gente fazer um exemplo. Tá? Olha só. Suponha que eu queira calcular aqui, como no exercício 56 aqui. Suponha que eu queira calcular a distância, né? Essa aqui é a letra A. Entre o ponto P 0,3 e a reta 4x mais 3y mais 1 é igual a zero. Então, como é que fez esse zero? Eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. A fórmula da distância entre um ponto e uma reta, ó, distância entre um ponto P e uma reta R vai ser igual ao módulo de A x0 mais B y0 mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando aqui, ó, né, a equação da reta a gente tem que colocar na forma de equação geral para identificar bem quem são os coeficientes A, B e C, né? E x0 e y0 são as coordenadas do ponto que a gente quer determinar a distância reta. Essa fórmula facilita a gente encontrar a distância entre um ponto e uma reta, porque se eu não fosse usá-la, eu teria que fazer o quê? Eu teria que encontrar uma reta perpendicular à reta, no caso 4x mais 3y mais 1, e que passasse pelo ponto 0,3, para eu achar a interseção das duas retas. Algo mais ou menos assim, ó. Aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho um ponto P. Quero achar a distância entre as duas, então a menor distância entre o ponto e a reta vai ser uma projeção aqui ortogonal, né, formando um ângulo reto, ó, né? Sim. Então a menor distância é essa aqui. Então por isso que a gente tem que, né, determinar uma reta que passe por P, que seja perpendicular a essa reta dada, para depois resolver um sistema encontrando a interseção e aplicar a fórmula da distância aqui. Então a fórmula ela facilita, tá? Para a gente encontrar aqui a distância entre um ponto e uma reta. Então como nós vamos fazer aqui, ó, essa distância vai ser igual ao módulo, né? Lembrando, o módulo aqui é porque a distância é sempre um valor positivo, ó. O A vale 4 vezes x0 vale 0 mais o B vale 3, não, 3 vezes o y0 vale 3 mais o C aqui, ó, termo independente, 1. Embaixo vai ficar raiz quadrada, né? Tem aqui dividido. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado é 4, B ao quadrado é 3. Sim. Essa distância então vai ser igual a 4 vezes 0 é 0, 3 vezes 3 é 9, mais 1. Embaixo vai dar, ó, 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. Então em cima vai dar 10, né? Dividir aqui para a gente fazer.
Já vou tirar do módulo, né? Embaixo vai dar raiz quadrada de 25. Então a distância vai ser igual a 10 dividido por 5, que vale 2. Então a distância aqui entre esse ponto e reta mede 2 unidades. Bem tranquilo isso, e o que se cobra no PET é bem sossegado, né? Vamos ver se tem mais algumas. Não tem nada mais parecido com PET aqui não. Deixa eu ver se aqui pede alguma distância entre retas paralelas. Também não. Vamos para o próximo então. Antes vamos pensar aqui uma coisa. Aqui tem um exemplo no livro que é parecido com o exercício 2 do PET. Ele pergunta, são dadas as retas R e S de equações, 2x mais 3y menos 10 igual a 0 e 2x mais 3y menos 6 igual a 0. Sabendo que essas retas são paralelas, calcule a distância entre elas. Então, uma maneira de fazer isso, como as duas retas são paralelas, qualquer ponto que eu tomo de uma reta, né, eu posso aplicar a fórmula da distância para determinar a distância desse ponto a outra reta, que vai ser a própria distância entre as retas, porque elas são paralelas. Todo ponto que eu tomasse aqui, se eu tomasse outro ponto, P', né, e aplicasse a fórmula da distância aqui, ia dar a mesma coisa, né? Então é isso que é feito. Aqui o que foi feito aqui, toma-se um ponto arbitrário, né? No caso o livro jogou x igual a menos 1, aí substituiu aqui e achou esse ponto P, menos 1,4. Eu poderia tomar um valor x qualquer ou um valor y e achar um valor x e aplicar a fórmula da distância, tá? Então o exercício 2 do PET, ele é dessa maneira. O livro faz até uma sugestão aqui, né? Que pode-se provar que se duas retas são paralelas, eu posso usar essa fórmula adaptada aqui, a distância entre as retas, tá? Isso não é necessário. Com relação à área de um triângulo, eu acho que eu não comentei na aula passada, eu posso determinar a área de um triângulo sabendo com a geometria analítica, conhecendo as coordenadas do vértice, né, desse triângulo. Como que eu posso fazer isso? Tá? Eu vou aplicar uma fórmula que é a seguinte, a distância, a área de um triângulo, ela vai ser o módulo do determinante dividido por 2. Módulo porque é área, né? Tem que ser positivo, tá? Então, o que a gente faz aqui, no caso? Quem que é esse determinante? Esse é o determinante das coordenadas dos pontos. Então, se eu for pegar aqui, vamos pegar um exercício do livro aqui, 61. Eu quero determinar a área de um triângulo formado triângulo de vértices 4 e 0, menos 1,1 e C menos 3,3. Esse determinante D é o determinante que eu resolvo com as coordenadas dos vértices. Então aqui, primeira coluna eu vou colocar as coordenadas de x, x de A, x de B, x de C, tá? Então tá aqui, 4, menos 1, menos 3. Segunda coluna, eu vou colocar as coordenadas
de y. Está aqui y de A, y de B, y de C. Então aqui está 0, 1, 1 e 3. Aí eu completo com 1 e resolvo o determinante. Lembrando, eu coloquei primeira coluna x, segunda coluna y. Eu poderia trocar primeira coluna y, segunda x, ou primeira linha x, segunda linha y, desde que a ordem colocada em uma linha ou coluna seja a mesma da outra. Por exemplo, aqui eu peguei A, B e C. Aqui também A, B e C. Tá? O resultado daria a mesma coisa. Para resolver isso aqui, eu vou usar a regra de Sarros. Ó. Eu repito a primeira e a segunda coluna. Aí eu vou multiplicar as diagonais, né? Matéria do segundo ano. Ó. 4 vezes 1 é 4. Então aqui, ó, 4. 0 vezes menos 3 vezes... Perdão, 0 vezes 1 vezes menos 3 é 0. 0 é um elemento neutro, nem vou escrever ali, ó. 1 vezes menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3. Agora, nesse sentido, a gente tem que ficar atento, porque vocês lembram do ano passado que inverte o sinal do produto. Aqui deu 0, não vou nem escrever. Aqui, ó, 4 vezes 1 é 4 vezes 3 é 12. Então, esse 12 que é positivo, ele vem para cá menos 12. Tá? E aqui, ó, 1 vezes menos 3 é o menos 3. Menos 3, que é negativo, para cá mais 3. Então, nesse sentido, ó, a gente inverte o sinal. Vou pôr um menos aqui, significando que ele troca o sinal, né, do produto. Então, aqui a gente inverte. E nesse sentido da diagonal principal, a gente conserva o sinal. O mais no sentido de conservar, tá? Então, olha só aqui, ó. Menos 3 mais 3 eu corto. 4 menos 12 é menos 8. Então, a área desse triângulo vai ser, ó, módulo de menos 8 dividido por 2. O módulo, né, vai transformar isso em positivo. 4. Tranquilo, né? O PET não cobrou essa parte, mas eu não queria deixar em branco, tá? Depois a gente pode voltar e fazer alguns exercícios aqui também. Vamos ver, aqui não tem nada do PET, também não. Depois ângulos entre retas a gente pode ver um pouquinho. Tem essa parte de circunferência, né? Tem bastante distância, assim, paralelismo no PET, mas tem a semana 4 é só sobre circunferência. Então, olha só, vamos comentar isso aqui um pouquinho. Desenhar aqui uma circunferência. Ver como é que isso não fica muito feio aqui. Aplicações. Compasso. Diminuir isso aqui, senão vai ficar grande demais. Né? Então, ó, desenho uma circunferência, né? Para a gente trabalhar aqui e ver a definição aqui de sua equação. Vou colocar os eixos aqui. Então, olha, aqui eu tenho o eixo X, e aqui eu tenho o eixo Y. Aqui está meu centro da circunferência. Aqui eu tenho, ó, projetando aqui eu tenho a coordenada dele, X do centro. E projetando aqui ortogonalmente no eixo Y, eu tenho o Y do centro. Se eu pegar um ponto P qualquer, circunferência, X e Y,
essa distância do ponto C ao ponto P é exatamente o raio da circunferência, que é a definição da circunferência, né? A hora que eu peguei aquele compasso para desenhar aqui essa circunferência, o que ele fez? Ele girou exatamente esse raio, né? Essa é a definição de circunferência. A distância de um ponto, né, do seu centro a um ponto qualquer da circunferência é constante, que vai ser o raio. Então, eu posso pensar aqui, ó, né, em aplicar a fórmula da distância para a gente chegar na equação da circunferência, né? Poderia tomar aqui um, né, teorema de Pitágoras aqui também, se eu quisesse, porque essa medida aqui, ó, a coordenada de P aqui é x, agora a ordenada aqui, ó, é y, né? E formava um triângulo aqui, retângulo, e aplicava o teorema de Pitágoras. Dá no mesmo, né? Tá? Da seguinte maneira, quer ver? Poderia fechar esse triângulo aqui, assim. Aqui. Aqui. É um triângulo retângulo, porque ele é formado por duas projeções ortogonais, né? Então ele vai formar aqui um ângulo reto. Se eu observar essa medida aqui, ó, é exatamente essa distância aqui, quer dizer, toda essa aqui x menos x de c. Da mesma maneira, x menos x de c, perdão. Do mesmo modo, ó, se eu observar a medida desse lado do triângulo, é exatamente essa medida aqui. Quer dizer, tudo isso aqui y menos y de c. Aí eu poderia aplicar teorema de Pitágoras, né? Ó. Aqui, ó, quadrado da hipotenusa, minha hipotenusa é o raio, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó. Sim. Né? E essa seria a forma da equação reduzida mesmo, tá? Eu poderia, né, normalmente a gente escreve nessa ordem aqui, ó, coloco o raio de lá, mas ser relevante, tá? Poderia ter usado a fórmula da distância também para aplicar isso, né? O livro aqui acho que ele está usando a fórmula da distância, mas tanto faz. Então, nada mais é que isso, tá? A equação de uma circunferência, essa aqui no caso é a equação reduzida, chamada de equação reduzida, ela é dada pela sua própria definição, né? Que a gente usa o teorema de Pitágoras. Vamos ver algum exemplo aqui então, como a gente poderia usar isso. O PET tem alguns exercícios, né, de equação reduzida da circunferência. Olha só, aqui tem um punhado. Então, ó, primeira coisa aqui. Opa, apanhando aqui. Para eu determinar, por exemplo, eu sei, ó, vou escrever aqui quem é a minha equação da circunferência. Equação reduzida, x menos x de c ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado é igual ao quadrado do raio. Então, ó, no primeiro exercício do livro, que é semelhante ao primeiro exercício do PET, né? Se eu dou aqui, ó, aqui na letra A, uma equação da circunferência, ela está na forma reduzida, né? Daqui a pouco eu vou mostrar a forma geral. E pergunto quais são as coordenadas do centro e o raio, basta a gente fazer a comparação,
Olha, essas coordenadas, ó, elas estão aqui, ó. Tá vendo? É x menos x de c. O detalhe é que tem um sinal de menos, quer dizer, ele troca o sinal. Quando ele vem para cá, o sinal vem trocado. Ó. E aqui, ó, o y de c. Também ó, o sinal vem trocado. E o raio está aqui. Só que ele está elevado ao quadrado. Então, como que eu posso responder isso aqui? Ó? As coordenadas do centro. Posso responder direto. Ó. Menos 5 ele fica positivo. Menos 4 fica positivo. E o raio, como ele está ao quadrado, ele vai ser a raiz quadrada de 1. Que é 1. Bem, vamos fazer mais uns exemplos aqui. Ó. Vou fazer a letra B. Eu tenho aqui ó, x mais 2 ao quadrado. X mais 2 ao quadrado. Mais y mais 6 ao quadrado é igual a 5. Então as coordenadas do centro ó, estão aqui, ó, né? Ó, 2 e 6. Só que lembrando que eu tenho que trocar o sinal, né? Então vai ficar ó, menos 2, menos 6. E o raio está aqui, ó. Ele vai ser a raiz quadrada de 5. Não é uma raiz exata, eu deixo assim. Pode acontecer alguma coisa tipo a letra E ou a letra F. Ó. Quer ver? Vamos fazer AF aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 10. As coordenadas do centro aqui, ó, observa que elas são 0 e 0. Porque quando eu escrevo x mais alguma coisa, né, entre parênteses ao quadrado, significa que isso aqui, ó, é nulo, né? É 0. E o y também. É a mesma coisa que eu escrevesse assim, mas eu não preciso, né, escrever o 0. Eu posso omitir essa coordenada. Significa que as coordenadas sempre são 0 e 0, né? E aqui eu não me preocupo com o sinal porque 0 é neutro. E o raio é raiz quadrada de 10. Tranquilo, né? O primeiro exercício da semana 4 é sobre isso, né? O segundo ele já pede o inverso, para escrever a equação reduzida da circunferência, conhecidas, né, os pontos. Como se fosse o número 2 aqui, ó. Vamos fazer 2 exemplos dele aqui. Olha só. Fosse o exercício 2 aqui do livro, né? Ó, determine uma equação de circunferência que tem a letra A, centro 2,5 e raio 3. Eu vou usar a equação da circunferência, tá? Equação reduzida da circunferência, ó, que é, vou escrever ela aqui de novo, ó, x menos x de c ao quadrado mais y menos y de c ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Aí eu vou fazer a substituição. Ó. Eu tenho aqui x menos, ó, aqui ó, da fórmula, x do centro vale 2 então, ao quadrado, mais y menos ó, x de c vale 5 ao quadrado, mais o raio que é 3 ao quadrado. O máximo que eu posso desenvolver aqui, né? Eu não vou desenvolver os produtos notáveis, porque senão eu chego na equação geral. Eu quero a equação reduzida. Então eu vou repetir esse. Sim. E só vou resolver aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, tá? Um outro exemplo aí, ó. Deixa eu ver. Vamos fazer a letra C, tá? A letra C pede o seguinte. Determine, né? É a mesma coisa, só que eu quero o centro da circunferência Q 0 e menos 2 e o raio 4.
Então vai ficar, ó, x menos, ó, x de c que é 0. Poderia simplesmente colocar direto x ao quadrado, tá? Mais y menos. Olha só, tem o menos aqui da fórmula, né? E que tem o menos aqui, ó, e tem o menos aqui. O menos e o menos fica mais. O sinal é sempre trocado aqui do segundo termo, ó. Ao quadrado é igual o raio ao quadrado. Aqui, ó, eu posso não escrever esse zero. Repito esse produto notável e 4 ao quadrado dá 16. Tá? Aí eu tenho a equação da circunferência. Bem tranquilo, né? Estou olhando aqui o que pede mais o PET. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa parecida. Aí ele pede posição relativa entre ponto e circunferência. Mas antes, já que a gente está aqui, ó, o PET não cobra, mas eu vou desenvolver para vocês aqui, ó, a equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência circunferência. É uma outra forma da gente estar escrevendo a equação de uma circunferência. A gente parte de quê? Eu vou partir da equação reduzida. Sim. E vou desenvolver esses produtos notáveis. Tá? Assim, ó. Esse produto notável é o quadrado do primeiro. Tem um menos aqui, né? Então, menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Que eu faço a mesma coisa, ó. Quadrado do primeiro é y ao quadrado, ó, menos 2 vezes primeiro que é o y, segundo que é o y de c, mais quadrado do segundo. Passar o raio para cá. Agora eu vou colocar em ordem, tá? Em ordem dos expoentes, assim, das variáveis, são x e y. Primeiro, x ao quadrado. Segundo, y ao quadrado. Esse x de c ao quadrado e y de c ao quadrado são pontos, tipo aqui, ó, a coordenada do centro, 5 e 4. Então ele não é uma variável, eu vou deixá-los para o fim. Tudo que é número eu deixo para o fim. Então eu tenho aqui, ó, que tem variável é menos 2x, x de c, menos 2y, y de c. Agora eu vou escrever todos os números, que são números e não tem variáveis. Ó. X de c ao quadrado, mais y de c ao quadrado, menos r ao quadrado é igual a zero. Então essa é a equação reduzida a equação geral da circunferência. Vocês vão ver que alguns livros, tá? Às vezes eu gosto de resolver assim, pegam tudo isso aqui tudo representa um número, né? Chama de, sei lá, né? De f, tá? Aí eu poderia escrevê-lo assim, ó. Daqui a pouco vocês vão ver porque quem que é esse f, ó? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, x de c, menos 2y, y de c, mais f é igual a zero. Porque na prática é assim que ela vai aparecer para a gente. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se aqui nessa questão 1 que está aqui do lado, ó, né, que é a gente partiu dos pontos C 5,4 e
Aliás, aqui a gente fez o contrário, né? A gente chegou nessas informações, foi dada a equação. Mas suponha que eu queira pegar né, essa equação da circunferência que foi dada, sim, equação reduzida, e escrever a equação geral. O que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o produto notável aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Que tem o menos, então é menos. 2 vezes x é 2x. 2x vezes 5 é 10x. Quadrado segundo, menos 5 ao quadrado, mais 25. Aqui, ó, quadrado primeiro, y ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro, 2y. Vezes o segundo, 2y vezes 4, 8y. Mais quadrado segundo, menos 4 ao quadrado, ó, 4 vezes 4, 16. Esse menos 1 eu vou mandar ele para cá, ó. Tá? Já vou começar, vou escrever em ordem, tá? Vou deixar para mexer com os números depois. Olha só, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x, vou colocar o y agora, menos 8y. Agora todos os números, ó, mais 25, mais 16, menos 1 é igual a zero. Observa, né? Eu falei para a gente condensar tudo isso aqui, ó, em um número, porque nós não vamos deixá-los assim, ó, porque dá para eu agrupá-los. Por isso que é interessante agrupar assim. Quando a equação geral de circunferência for dada pronta, isso vai aparecer junto, como um número, né? Eu não vou ter aqui o x de c ao quadrado mais y de c ao quadrado menos r ao quadrado. Isso vai ficar condensado exatamente assim, tá? Então, olha só. O que eu vou fazer aqui? Vamos juntar aqueles lá. Sim. Vou deixar quieto aqui esses. Agora, ó, 25, ó, 16 menos 1 é 15. 25 mais 15 é 40. Então, essa é a equação geral da circunferência. Essa equação é a mesma dessa, né? Tá? Que eu já peguei pronto para eu fazer a substituição aqui. Eu nem coloquei o quadrado porque ia dar 1 mesmo, tá? Essa é a diferença aí da gente, né, de uma equação reduzida e uma equação geral, tá? Ver se tem mais algum exercício aqui. Eu vou fazer um exemplo ali para a gente ver, mas antes, ó, tem um detalhe aqui. Se eu quiser achar o raio de uma equação geral, eu posso fazer o seguinte. Tá vendo que a gente chamou que todo esse número aqui é o f? Quer dizer, eu chamei aqui, ó, o f é igual a x de c ao quadrado mais y de c ao quadrado menos raio ao quadrado. Se eu trocar aqui, ó, a ordem, o raio vem para cá, ele inverte a operação, né? X de c ao quadrado, y de c ao quadrado está aqui. O f vem para cá e inverter a operação. Aqui eu consigo até encontrar uma formulazinha, né, para calcular o raio de uma circunferência conhecida a equação geral dela. Então vamos fazer um exemplo aqui agora. Vou pegar um exemplo aqui do livro mesmo. Deixa eu ver. 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. Vou pegar aqui então. Ó, 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. O que mais tem aqui? Menos 8 mais 12 menos 6. Ó, menos 8y mais 8x, perdão, mais 12y. Ver se é isso mesmo, já esqueci.
Menos 8 mais 12 menos 6. Menos 6 é igual a 0. Sim. Tá? Ó, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Essa equação não está na forma ainda de uma equação geral da circunferência. Porque os coeficientes aqui, ó, tá vendo? São 1. Então eu vou ter que dividir tudo por 2, ó. Isso aqui tem que sumir. Então ela vai ficar assim, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado. Menos 8 divide por 2 é menos 4. 12 divide por 2 é 6. Menos 6 divide por 2 é menos 3. Agora sim. Tá? Ela está na forma de equação geral. Agora, para eu achar as coordenadas do centro, é bem tranquilo. Eu posso completar quadrado aqui, mas eu posso comparar o polinômio. Tá vendo que esse termo aqui, ó, que tem o menos 4x e o mais 6y, eles são relativos a esses aqui, ó. Vê? Esse e esse. Vendo? Ó? Aqui, ó, esse termo aqui é o menos 2x, x de c, e esse termo aqui, né, é o menos 2y, y de c. O que significa? Né? O menos 4, ele é o valor que eu multipliquei o x de c por menos 2. Então, se eu quiser determinar quem que é ele, o x de c e o y de c, eu posso sempre pegar esse valor que está aqui, ó, né, ó, tá? E dividir por menos 2. Então, ele vai ser esse valor aqui, ó. Eu sempre posso fazer dessa maneira, tá? O meu x de c. Sempre vou dividir por menos 2. Quem? O número que acompanha o x. Ó. É comparar polinômio. Ó. Menos 4 dividido por menos 2. Menos e menos mais. 4 dividido por 2, 2. O y de c, eu posso fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou pegar um número que acompanha o y, né? Também, ó, ele é um valor, né? Como ele é multiplicado por menos 2, para eu achar quem ele é originalmente, eu faço o inverso. Eu divido por menos 2. Quem que eu divido por menos 2? O 6. 6 divide por menos 2, mais e menos é menos. 6 divide por 2 é 3. Então as coordenadas do centro são 2 e menos 3. Para eu determinar o raio, eu posso usar aquela formulazinha que eu escrevi, né? Chegar isso aqui um pouquinho para cima. Olha só, eu tinha escrito o seguinte, que o raio, é a raiz quadrada, né, de x de c ao quadrado mais y de c ao quadrado menos o f. Então eu posso usar essa informação. Eu já tenho x de c e o y de c, estão aqui, né? O f, ó, é esse valor aqui, ó. Né? Por isso que eu falei para a gente agrupar, a gente sempre vai usá-la agrupado. Então, olha só, o raio vai ser igual a x de c, que é 2, ó, ao quadrado, mais y de c, que é menos 3 ao quadrado, menos o f, ó, menos e menos, mais. Isso dentro da raiz. Raio vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, mais 3. Então vai dar, ó, raiz quadrada de 16, que é 4. Tá? Tranquilo, né? Só comentar mais uma coisa aqui de equação geral da circunferência. Se eu quisesse aqui ver esse exercício aqui, que ele pede para
verificar quais equações abaixo representam circunferência, né? Tá vendo que aqui, ó, né, já tem a resposta aqui que essas representam circunferência, porque elas estão na forma que a gente quer, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x, x de c, menos 2y, y de c, menos f é igual a zero. Tem todos os termos, né? Evidente que eu deveria verificar também se o raio, né? Porque se ela estiver nessa forma e se o raio for menor ou igual a zero, significa que eu não tenho circunferência, né? Eu não consigo desenhar uma circunferência de raio zero ou raio negativo. Então é importante que o raio seja positivo, tá? Então essa aqui, ó, ela já não é uma equação de circunferência, porque não existe o termo x, y em uma equação de uma circunferência, tá? A letra C também não é, porque esses coeficientes, ó, o coeficiente x ao quadrado é 2, de y ao quadrado é 1. Eles têm que ser no mínimo iguais para eu conseguir escrever x ao quadrado mais y ao quadrado. Quer dizer, eu divido por 2, né, igual eu fiz naquele exemplo, ou se fosse 3x ao quadrado mais 3, y ao quadrado dividiria por 3. Se fosse x ao quadrado sobre 4, y ao quadrado sobre 4 multiplicava por 4, né, e por aí vai, tá? Igual essa aqui, ó, né? Essa aqui está marcada aqui é uma circunferência, porque eu vou ter que dividir isso aqui por 3, né? E o raio, se a gente for calcular o raio aqui, daquela maneira que eu fiz ali, ele vai dar maior do que zero. Essa aqui, ó, né? Ela tem o termo x ao quadrado mais y ao quadrado, mas, ó, já está errado aqui, ó, que um aqui, ó, é menos, o outro é mais. Então eu nem preciso me preocupar com o raio, se nós estão opostos, ela não vai ser equação de circunferência. Essa aqui, ó, é 1 vezes entre elas, então não é equação de uma circunferência, tá? Não tem como ser. Vamos para agora o exercício, ele fala posição relativa próximo do PET para fechar entre ponto, né, e circunferência, reta e circunferência. Então vamos olhar aqui, ó. Vamos ver se o livro tem alguma coisa interessante aqui. Ele dá posição relativa entre reta e não entre ponto. Tá. Não, mas tá, vamos comentar isso que está aqui, porque entre ponto, a gente vê se o livro aqui dá também, ele é basicamente a mesma coisa, entre ponto e circunferência. Olha, uma reta vai ser secante à circunferência se ela cortar a circunferência, como acontece aqui, ó. Ela vai cortar aqui em 2 pontos, né? Então, olha só, sempre que isso acontece, a distância entre a reta, ó, e o centro da circunferência é menor do que o raio. Tem que ser, ó, né? O raio seria tudo isso aqui, ó. Então, para ela ser secante, ela tem que cortar a circunferência em 2 pontos, tá? Então, essa distância entre a reta e a circunferência tem que ser menor do que o raio. Então, nós vamos trabalhar dessa maneira. Ela vai ser tangente se a distância for igual ao raio. O que é tangente? Ela vai só tocar a circunferência em um ponto. Então a distância tem que ser exatamente, ó, igual ao raio. E ela vai ser exterior ou externa se a distância for maior do que o raio. Aqui eu tenho o centro. O raio é só esse pedacinho aqui. A reta está lá fora, não encosta na circunferência. Então a distância entre a reta T e a circunferência é maior do que o raio. Aqui tem alguns exemplos, ó. Deixa eu ter um exemplo mais parecido aqui com o do PET. Acho que não.
Olha só. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ver esse exemplo. Bom, ele não pede cor. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Qualquer. Parecido com PET. O PET fala o seguinte, ó, determina a posição relativa entre cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência. Então, ó, vamos pensar aqui numa circunferência. Ó. X menos 2 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado é igual a 16. E uma reta 2x menos y mais 4 é igual a 0. Eu quero saber a posição relativa entre as duas. O que eu posso fazer? Eu faço a distância entre o ponto e a reta. Eu sei, dessa circunferência aqui, eu consigo retirar o quê? As coordenadas do centro dela são 2, né? Lembrando o troco sinal. E aqui, esse mais 2 fica menos 2. E o raio, ele vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. E aqui, ó, eu tenho, né? Já está na forma de equação geral, se não tivesse eu teria que colocar, que eu vou precisar dessas coordenadas A, B e C. Aí eu simplesmente aplico a fórmula da distância entre um ponto e uma reta, né? Porque é isso que eu preciso aqui, ó. Lembrando, a fórmula da distância entre um ponto e uma reta vai ser o módulo de A x0 mais B y0 mais C sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, né? Então aqui, ó, essa distância, ó, D, vai ser o módulo de, ó, o A tá aqui, ó, ele vale 2, vezes, quem é o meu x0? Aqui, é o ponto que eu tenho, é o centro da circunferência, né? 2 mais, vezes 2, mais, o B vale menos 1, ó, aqui, ó, menos 1, vezes y0 menos 2, mais o C, que vale 4, sobre raiz quadrada de A, ó, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado mais ou menos 1 ao quadrado, né? Então, ó, sim. Isso aqui vai ser igual, ó, a distância 2 vezes 2, 4, menos 1 vezes menos 2, mais 2, mais 4, aqui dentro do módulo, 2 ao quadrado 4, menos 1 ao quadrado 1, dentro da raiz. Então essa distância vai ser igual a 4 mais 2, 6, 6 mais 4, 10, dividido por raiz quadrada de 5, tá? Raiz quadrada de 5 é aproximadamente, ó, vai dar uns 2,2, né? 10 dividido por 2,2 vai ser maior do que 4, né? Evidente que eu poderia também racionalizar aqui, ó, se eu quisesse aqui, eu não vou racionalizar aqui. Vou multiplicar aqui, raiz quadrada de 5
vezes raiz quadrada de 5. E essa distância ficaria assim, ó, 10 raiz quadrada de 5 sobre 5, né? 10 divide por 5, mesma coisa que 2 raiz quadrada de 5. Ó, raiz quadrada de 5 é maior do que 2. Por quê? 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9, né? Então tá entre 2 e 3, né? É o que eu falo, vai dar uns 2,21 por aí. E então, ó, essa distância aqui, né? Ela é maior do que o raio. Ó, 2 raiz quadrada de 5 é maior do que o raio, que é 4. O que acontece? Né? O que a gente viu se a distância é maior do que o raio? Se a distância for maior do que o raio, essa equação ela é externa, né? O exterior, deixa eu ver o jeito que o livro chamou aqui. Exterior. Então, ó, exterior. A gente poderia até verificar isso usando o GeoGebra, quer ver? Vou anotar aqui só, pegar um papel só com monitor, daí para eu anotar aqui essa equação de circunferência e essa reta para a gente jogar ali no GeoGebra. Então, olha, fica da seguinte maneira. Vou abrir aqui um outro programa. Abrindo aqui já. Então ele abre. Deixa eu fechar aqui. Bom, o GeoGebra está aberto, né? Então vamos lá. Para eu escrever aqui, vamos dar entrada aqui na equação da circunferência x menos 2 elevado ao quadrado mais y mais 2 elevado ao quadrado igual a 16. Essa é a circunferência. A reta 2x menos y mais 4 igual a 0. Então tá aqui. Deixa eu só... Ixi, movi a reta aqui, acredita? Já está no lugarzinho dela. Diminui aqui. Tá vendo que realmente a equação aqui, a circunferência e a reta, elas são... a reta é externa à circunferência. Ela não é secante, ela não toca, né? Ela não é tangente, ela não toca nem corta em dois pontos, né? Pode ver que aqui o GeoGebra é legal que eu poderia até mover, olha só. Se mover, ó, a equação muda ali, né? Tranquilo, né? Agora vamos voltar lá pro OpenBoard. Só falta a gente ver mais uma coisinha, que é a distância entre ponto e a circunferência, né? Que eu acho que aqui não tem, ó. Mas eu vou fazer um exemplo aqui. Isso não tem segredo, esses exercícios do PET estão fáceis, assim, essa parte de circunferência. Deixa eu dar uma olhada aqui dos pontos. Esse será o de reta. O do ponto, ó, ele pede para verificar a posição relativa de uma circunferência em cada ponto.
Por exemplo, que era a posição, ó, posição relativa entre ponto, circunferência. A ideia, o princípio é a mesma coisa ali da reta, tá? Tudo a gente observa com relação, né, pode verificar com relação ao raio também. Imagina que eu tenho aqui uma equação de circunferência. X menos 4 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 9. Eu quero verificar qual é a posição relativa do ponto A, 1,3. Então, na prática, eu vou medir essa distância, né? Eu posso simplesmente substituir os valores do ponto aqui, ó, é mais simples que o outro, e verificar se ele der igual a 9, ele vai pertencer à circunferência, ou seja, ele vai estar em cima da circunferência. Se ele for menor, ele vai ser interno, se ele for maior, ele vai ser externo. É mais ou menos o mesmo princípio, tá, ó, do anterior, só que mais fácil ainda, ó, no lugar de x eu ponho 1, sim. No lugar do y eu ponho 3, que é o valor de y. E vou analisar com relação ao 9 ali, ó. 1 menos 4 é menos 3 ao quadrado. 3 mais 1 é 4, então fica 4 ao quadrado. Então aqui vai dar 9. Ficou meio feio aqui esse 9. 9 mais 16, ou seja, 25. 25, observa que ele é maior do que o 9. Então ele é externo, tá? É externo. Significa que eu tenho a circunferência e esse ponto está fora dela, tá? Vou fazer mais um exemplo aqui. Deixa eu pensar aqui. Vou fazer um ponto B que tenha coordenadas 3 e menos 1. Aí eu vou substituir aqui, ó. Mesma coisa, ó. No lugar de x agora eu coloco 3, ó. Então vai ficar 3 menos 4 ao quadrado, mais o y, que é menos 1 agora, mais 1 ao quadrado. Isso vai dar, ó, 3 menos 4 é menos 1. 1 mais 1 é 0. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Observa que 1 é menor do que 9. Então esse ponto é interno, ele está dentro da circunferência, tá? Essa é a diferença. Se desse 0, significa que ele pertenceria à circunferência, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou anotar esses pontos, essas informações, para a gente jogar no GeoGebra de novo. A minha equação de circunferência aqui é x menos 4 ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado é igual a 9. Eu tenho o ponto A 1 e 3 e o ponto B 3 e menos 1. Ver como eles vão aparecer da maneira que a gente, né? Primeira coisa, deixa eu passar o GeoGebra aqui para frente. Vamos apagar esses aqui, né? Olha, vamos lá. Eu vou lançar aqui a equação da minha circunferência. X menos 4 menos 4 ao quadrado mais y mais 1
A ao quadrado é igual a 9. Está aqui a equação da circunferência. Agora eu vou lançar os pontos. Ó. Primeiro ponto lá, 1 e menos 3. Agora eu não sei se será isso. Daqui a pouco a gente confere. Que é o externo, né? O outro ponto era 3 e 1. 3 e menos 1, perdão. Sim, que é o ponto B, que era o interno. Vamos lá ver se eu coloquei as coordenadas certas. 1 e menos 3. Era 1 e 3, né? E não 1 e menos 3. Então vamos alterar aqui, ó. Meu ponto A, na verdade, aqui, ó. Vamos tirar esse menos dele. Vai continuar sendo externo, só vai mudar de lugar, né? Sim. Então, ó, vou aumentar aqui a fonte para a gente ver. Olha só, né? Então aqui, ó, aconteceu o que a gente viu lá, ó. O ponto A, ele é externo à circunferência porque a distância dela do centro da circunferência é maior do que o raio, e o ponto B é interno, a distância é menor do que o raio. Lembrando que o centro da circunferência, ó, é 4 e menos 1, né? Eu poderia até colocar aqui, ó, 4, menos 1. Aqui, ó, o centro da circunferência está aqui. E realmente, ó, né, o ponto B, ó, a distância dele é bem menor do que o raio, o ponto A está lá de fora da circunferência. Tranquilo, né? Acho que a gente fica por aqui então, e a próxima aula, eu não sei se é antes, vai ser no dia da entrega, né, do patch. Eu posso fazer plantão para tirar alguma dúvida aqui. Eu tenho que postar o resto das correções também, né? Tranquilo? Até mais, então.